Oi galera, eu sou o João e bora para mais um desafio da Clio, hoje para falar de reforma protestante. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as críticas à igreja e à instituição e as práticas que a igreja tinha antes do cenário do Renascimento e como que o Renascimento vai influenciar nesse cenário que vai engatar na reforma. Um dos grandes momentos de crítica à opulência, ao poder e à questão do distanciamento da igreja em relação aos valores cristãos vai ser justamente ali na Idade Média, quando você tem o surgimento de uma divisão interna do clero, né? Você vai ter o surgimento do que é chamado clero secular, onde você tem os membros da igreja regular, que vão para o seminário, são ordenados padres, bispos e afins. E do outro lado você tem o pessoal que são os monges, né? Que estão em monastérios, muitas vezes têm votos de clausura, né? Eles são monges enclausurados, algumas ordens optam por votos de pobreza e votos para tentar se aproximar justamente daquilo que era o mais real, o que era mais importante para o cristianismo, né? Os valores da caridade, o amor ao próximo. Coisa que, para eles, dentro dessa divisão, o clero secular já não seguia. O clero secular se focava na acumulação de terras na Idade Média e depois, no finalzinho ali na passagem para a modernidade, você já tem essa acumulação de metais. Com essa primeira crítica, o que a igreja fez? Pulando um pouquinho para frente, no século XIV, você vai ter um cidadão chamado John Wycliffe, que vai ser um inglês professor e ligado à teologia, que vai justamente criticar as posses do clero secular. E na cabeça do John Wycliffe, os bens da igreja deveriam ser distribuídos para as lideranças mundanas, para o soberano do reino. O que a igreja fez com essa crítica? Nada, 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 nada. Um pouquinho mais para frente, no século XV, um padre alemão chamado Jan Hus, ele vai fazer crítica aos privilégios e a todas as ações que a igreja tomava, seja na questão econômica, seja no poder político que a igreja exercia. E por ser uma voz aberta e interna da própria igreja, vai ignorar as críticas do Jan e vai condená-lo em 1415 à morte na fogueira por heresia. E na Alemanha você vai ter um cidadão chamado Johann Gutenberg, que ele vai inventar um dispositivo que vai facilitar muito a difusão das ideias a partir ali da sua invenção, que vai ser a prensa móvel. A prensa móvel. E a partir disso ele conseguia imprimir mais páginas com a prensa, então a produção de livros aumentava e com isso a circulação de livros era maior. Isso não significava que a galera sabia ler e escrever e tinha aptidão para a leitura e escrita, mas significava que você tinha uma maior circulação de ideias. E as pessoas, mesmo no boca a boca, né, elas vão conversando e essas ideias se espalham. Ei, você ainda não se inscreveu? Rapidinho, clica aí embaixo, que aí já continua pro vídeo. E um humanista e filósofo holandês que vai se destacar ali no finalzinho do século XV e começo do XVI, vai ser um cidadão chamado Erasmo de Roterdã. Ele vai fazer uma série de reflexões em alguns textos, e uma das suas reflexões era justamente que você deveria simplificar a fé. Simplificar a fé no sentido de tirar o monopólio de interpretação da igreja e tentar simplificar, que o indivíduo tivesse acesso às fontes, né? E que tivesse acesso às escrituras e à Bíblia, e a partir disso ele ter um contato maior com a religião. Porque a partir da razão, a partir da inteligência, o ser humano consegue ler aquilo. Só que esbarrava num grande problema. A religião cristã era baseada no latim. Então esse era um grande problema, era um grande desafio, né? Fora a questão do analfabetismo, era a questão da tradução, né? Mas ele vai ser um cara que vai propor essa mudança. E naquele momento, a igreja também estava querendo se modernizar e estava fazendo uma série de vendas, né, de relíquias sagradas. Então, por exemplo, olha aqui um pedaço da cruz de Cristo, você colocar isso na sua casa, você vai ser abençoado. Olha aqui, você tem um crucifixo do São Brás, coloca isso aí na sua garganta que a sua amidalite já era. Então a igreja vendia uma série de relíquias de santos e que relacionadas à igreja
muitas vezes não eram verídicas, e também começou a vender as indulgências. E o que eram as indulgências? A indulgência seria o perdão de Deus, total ou parcial, dos pecados, a absolvição desses pecados daquele indivíduo. E a igreja, a partir ali da passagem do século XV para o XVI, a igreja começa a vender as relíquias, e mais especificamente, a partir de 1517, o Papa Leão X ele vai intensificar essas vendas. Ele vai pegar um cidadão alemão chamado Johann Tetzel, ele vai passar então a viajar por vários espaços da cristandade, principalmente no que seria hoje a Alemanha. Ele vai passar a vender as indulgências. Como é que funcionava essa questão da venda das indulgências? Podia ser para você, mas também passou a ser validado por esse clérigo a venda para pessoas que já haviam morrido e que talvez não tivessem ido para o céu. Então o Tetzel chegava lá na vila. Zezinho, você quer salvar seu avô? 2 moedas aqui no cofre, dá o nome dele aqui, eu vou assinar aqui o papel, carimbar. Pronto, teu avô já tá no purgatório. Maria, tua mãe aprontou o quê? Fez isso, isso, isso. Ah, ela não tá no purgatório não, já tá já com o pezinho no inferno, já tá queimando o pé. São 4 moedas aí pra ela poder ir pro purgatório. Se forem 8, a gente consegue fazer ela subir direto pro paraíso, aí você que sabe. Aí ela pagava as moedas, assinava o papel, pagava pra ela, fora as questões das orações, e o problema era resolvido. Então com isso o Tetzel começou a acumular uma grana para a igreja. O principal era para a construção da Catedral de São Pedro em Roma. E é isso. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.